Olá, minha mente motivada. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda a mais um encontro nosso. Um espaço seguro, um refúgio para a alma, onde a gente se permite por alguns instantes desligar o piloto automático ensurdecedor do mundo lá fora e mergulhar nas águas profundas do nosso próprio ser. Hoje eu quero começar te fazendo uma pergunta. Uma pergunta que pode parecer simples na superfície, mas que carrega o peso de universos inteiros. Quanto vale um ser humano? Quanto você vale? Quanto eu valho? E mais importante, quem define esse valor? É o saldo da nossa conta bancária? O modelo do carro que dirigimos? O número de seguidores que acumulamos em uma tela fria e impessoal? É o cargo que ostentamos no cartão de visita? Nós somos condicionados, desde o berço, a acreditar que sim. A régua que mede nosso valor é externa, material, quantificável. E nós corremos, corremos uma maratona sem fim, ofegantes, exaustos, tentando acumular mais coisas, mais status, mais validação, na esperança de que, em algum momento, a soma de tudo isso nos diga: pronto, agora você tem valor. Mas e se essa corrida for uma ilusão? E se essa régua tiver quebrada? Hoje eu venho com uma proposta um pouco diferente. Eu não quero te trazer uma teoria filosófica complexa, nem uma fórmula mágica de autoajuda. Eu quero te contar uma história. Como eu digo, eu sou um velho que gosta de contar história. Uma história real que aconteceu não muito longe daqui e que pode quebrar todas as nossas réguas internas. É a história de um encontro. Um encontro que parecia banal, um mero acaso do destino, mas que se revelou uma das mais profundas lições sobre a humanidade que alguém poderia receber. Imagina a cena: um dia de sol, a brisa do mar, um homem pedalando sua bicicleta, aproveitando a paisagem, um cenário de paz, de tranquilidade. Mas a vida, em sua sabedoria travessa, adora nos pregar peças. Um pneu furado, um imprevisto, uma frustração, a longa caminhada de volta para casa empurrando a bicicleta. O suor, o cansaço, pessoas passam, carros passam, e a vida segue seu fluxo indiferente àquele drama pessoal. Então, debaixo de uma ponte, um lugar que muitos de nós associamos ao esquecimento, à invisibilidade, surge uma voz. É Jess, o homem que o mundo rotulou como sem teto. Um homem que, aos olhos da nossa sociedade obcecada por posse, não tem nada, 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 nada. Ele vive ali com sua bicicleta, uma bolsa com não mais de 10 itens e um pequeno pássaro, um companheiro. O primeiro pensamento do nosso ciclista, condicionado como todos nós, é defensivo. Ele vai me pedir algo. O escudo da desconfiança se ergue. Mas Jesse não queria nada. Ele queria dar. De sua bolsa quase vazia, ele tirou uma câmara de ar nova, uma de suas poucas posses. E não apenas deu, ele insistiu, ajudou a trocar e encheu o pneu. E quando o ciclista, chocado, humilhado em suas próprias certezas, perguntou como poderia retribuir, a resposta de Jess foi um soco no estômago da loja transacional. Não se preocupe, irmão. É disso que a vida se trata. Fique aqui comigo agora. Deixa essa cena ecoar dentro de você. Um homem que não tinha nada, oferecendo tudo o que podia se pedir nada em troca. Para um completo estranho que visivelmente possuía muito mais.
Essa história não é sobre um pneu furado, é sobre furo na nossa percepção, sobre a falha monumental em nosso sistema de valores. E é exatamente isso que essa reflexão, por isso que essa reflexão se faz tão necessária, tão urgente. Vivemos em uma era de paradoxos. Estamos mais conectados digitalmente que nunca. E, ao mesmo tempo, experimentamos uma epidemia de solidão. Temos acesso a uma quantidade infinita de informação, mas nos sentimos perdidos, sem sabedoria. Acumulamos bens materiais como nenhuma outra geração na história. E ainda assim, um vazio existencial parece que nos assombra. A história de Jesse e do ciclista é um espelho que nos força a encarar nossa própria imagem. Não a que postamos nas redes sociais, mas aquela que reside no âmago da nossa alma. Ela nos convida a pausar a corrida frenética e perguntar: o que estamos perseguindo? Você já se pensou isso? Afinal, o que significa de verdade ser rico? O que define a pobreza? A nossa tendência é olhar para Jess debaixo da ponte e enxergar a falta. Falta de um teto, falta de dinheiro, falta de segurança. Mas naquele gesto, naquela oferta incondicional, Jess se revelou uma abundância que dinheiro algum pode comprar. Uma riqueza de espírito, uma nobreza de alma, uma compreensão profunda sobre o que realmente nos conecta como seres humanos. E o ciclista, com sua vida confortável, seus fones de ouvidos que o isolavam do mundo, percebeu que talvez pela primeira vez a sua própria pobreza, a pobreza da percepção, a pobreza da desconfiança, a pobreza de passar todos os dias por aquele homem e nunca tê-lo visto de verdade. A introspecção que essa história nos provoca é um convite para recalibrar nossa bússola interna. É um chamado para começarmos a medir a vida, não pelo que acumulamos para nós, mas pelo que compartilhamos com os outros. Não pela altura do muro que construímos ao nosso redor, mas pela extensão das pontes que ousamos criar em direção ao próximo. É um mergulho necessário para descobrirmos que talvez a verdadeira segurança não esteja em uma conta bancária recheada, mas na certeza de que fazemos parte de algo maior, uma teia invisível, uma humanidade que nos sustenta a todos. Essa jornada de compreensão nos leva a um território fascinante e, por vezes, desconfortável. Começamos a desconstruir as verdades que nos foram vendidas. Sim, como absolutas. O filósofo estoico Sêneca, há quase 2000 anos, já nos alertava. Não é o homem que tem pouco, mas o homem que anseia por mais, que é pobre. Pense nisso. A pobreza não é uma condição de escassez material, mas um estado de desejo insaciável. O ciclista, mesmo com sua vida estruturada, estava naquele momento de frustração com um pneu imerso à sua própria falta. A falta de solução, o desejo de estar em casa. Jess, por outro lado, vivia em estado de ter o suficiente. E o que ele tinha, ele compartilhava. Ele não estava operando a partir da mentalidade de escassez, mas de uma abundância de espírito que transbordava. Essa inversão de papéis é o cerne da nossa análise. Coletivamente, nós construímos uma sociedade que aplaude o acúmulo e marginaliza a simplicidade. Nós olhamos para a figura de Jess
e por um reflexo condicionado, sentimos pena, talvez um certo desprezo. Ele é um fracassado no jogo que todos nós fomos ensinados a jogar. Mas o que o seu gesto nos mostra é que talvez ele estivesse jogando um jogo completamente diferente. Um jogo cujas regras não envolvem competir, mas colaborar. Não envolve ter, mas ser. E é aqui que a gratidão floresce de uma forma inesperada. O ciclista mais tarde retribuiu. Comprou óculos novos, tênis, comidas para Jesse e seu pássaro. E ele se sentiu bem com isso, orgulhoso da sua boa ação. Mas a verdadeira epifania, o verdadeiro momento de virada foi a percepção avassaladora de que se seguiu. Se ele não tivesse dado o seu melhor para me ajudar, eu não teria feito nada por ele. A gratidão do ciclista então se transformou. Deixou de ser uma gratidão pela ajuda com o pneu, ou pela falta, ou pela oportunidade de fazer uma boa ação, e se tornou uma gratidão profunda e dolorosa pela lição de humildade. Uma gratidão por ter sido arrancado de seu cavalo alto, como ele mesmo disse. Ele percebeu que a sua caridade era reativa, condicional. A humanidade de Jesse, por outro lado, era proativa, incondicional. E essa é a grande lição que devemos aprofundar. O universo, ou a vida, se preferir, tem maneiras muito peculiares de nos ensinar. Um pneu furado. Não foi um acidente. Um encontro marcado. Uma intervenção deliberada para quebrar a rotina, para remover os fones de ouvido, para forçar um olhar que, de outra forma, jamais teria acontecido. Quantos pneus furados acontecem em nossa vida? E eu não estou falando de pneu. Quantas frustrações, quantos imprevistos, quantas quebras de expectativa nós amaldiçoamos, sem perceber que são, na verdade, convites para sairmos da nossa rota planejada, para olharmos as margens do caminho, para encontrarmos os Jesses que habitam as pontes da nossa própria jornada. Esses encontros nos desafiam a enxergar além das aparências, a questionar nossos julgamentos e a reconhecer que a sabedoria e a nobreza podem ser encontradas nos lugares mais improváveis. A história nos força a confrontar nossa própria hipocrisia e a redefinir o que significa de fato ajudar alguém. A síntese dessa jornada é a redescoberta da nossa humanidade compartilhada. É entender que no fim do dia estamos todos debaixo de alguma ponte, enfrentando nossas próprias batalhas, com nossas próprias bolsas quase vazias de medos e inseguranças. A projeção futura a partir daqui é um convite à ação consciente, que possamos seguir nossa vida com os olhos mais abertos, com ouvidos mais atentos, não apenas para as vozes que nos são familiares, mas especialmente para aquelas que vêm das margens, dos lugares esquecidos. Porque é ali, no inesperado, que as lições mais transformadoras nos aguardam. O cerne da nossa conversa de hoje, o insight que eu quero construir com você, tijolo por tijolo, reside na desconstrução radical do que entendemos por valor e na redescoberta da nossa humanidade. Sim, a humanidade mais pura, aquela que opera fora da lógica do mercado, da troca, do mérito. Para isso, precisamos mergulhar fundo em duas ideias centrais que a história de Jesse nos revela. A primeira é o que eu chamo de arquitetura da alma invisível. Há mais de 2000 anos, nas ruas de Atenas, vivia um filósofo. Ele era chamado de Diógenes, de Sinope. Ele era conhecido como cínico.
E sua filosofia era um ato de performance. Ele vivia em um grande barril de cerâmica. Possuía apenas uma túnica, um cajado e uma tigela, que ele jogou fora ao ver um menino beber água com as mãos. Percebendo que nem da tigela precisava, a história mais famosa conta que Alexandre o Grande, o homem mais poderoso do mundo na época, foi visitá-lo fascinado por sua sabedoria. Alexandre encontrou Diógenes tomando sol e disse: Peça-me o que quiser. A resposta de Diógenes foi desconcertante: Saia da frente do meu sol. O que Diógenes estava ensinando, e que Jesse ecoou de forma tão potente, é que a verdadeira riqueza, a verdadeira liberdade, não está em adquirir, mas em se libertar da necessidade de adquirir. É uma riqueza que não pode ser vista, tocada ou medida. É a riqueza da autossuficiência, da virtude como único bem verdadeiro. Um conceito tão caro aos estoicos como o Epiteto, um escravo, e Marco Aurélio, que foi um imperador. Ambos extremamente expostos, antagônicos do espectro social, chegaram à mesma conclusão. O que acontece do lado de fora não define quem somos por dentro. Agora vamos traduzir isso para a nossa metáfora, a da arquitetura da alma invisível. Imagina dois arquitetos. O primeiro é o arquiteto do ego, o arquiteto do mundo moderno. Ele é obcecado por fachadas, ele constrói arranha-céus, espelhados que refletem o céu, impressionam todos que passam. Ele usa materiais que brilham, que são visualmente espetaculares, que rendem fotos incríveis para redes sociais da arquitetura. Suas obras ganham prêmios, são capas de revistas. Por fora, tudo é um espetáculo de sucesso. E que opulência! Mas se você pudesse ver a estrutura interna, veria que as fundações são rasas, que as vigas são ocas, que tudo foi construído com um material mais barato apenas para sustentar a aparência. Na primeira tempestade, na primeira adversidade real, essa estrutura grandiosa range, trinca e corre o risco de desmoronar. Esses arquitetos somos nós, quando vivemos para o aplauso, para a validação externa, construindo uma vida de aparências, acumulando posses para decorar uma fachada que esconde um interior frágil e vazio. Agora imagina o segundo arquiteto. Ele é o arquiteto da alma. Ele passa a maior parte do tempo no subsolo. Ninguém o vê trabalhando. Ele não se preocupa com fachada, com espelhos, com brilho. Sua obsessão é a fundação. Ele escava fundo até encontrar a rocha sólida. Ele usa o concreto mais puro, o aço mais resistente. Ele constrói pilares grossos, maciços, capazes de suportar qualquer terremoto, qualquer tempestade. Seu trabalho é lento, silencioso, invisível. Por fora, sua construção pode até parecer simples, modesta, sem ostentação. Mas por dentro, ela é inabalável. Ela tem integridade. Ela tem substância. Jesse, debaixo dessa ponte, é esse segundo arquiteto. O mundo olha e vê uma obra abandonada, sem valor, mas seu gesto de humanidade mostrou a força da sua fundação. Uma fundação com valores que não estão à venda: empatia, generosidade, coragem. O ciclista, por outro lado, vive em seu arranha-céu espelhado. O pneu furado foi a primeira rachadura, fenda que o forçou a olhar para baixo e perceber a fragilidade da sua própria estrutura. A aplicação prática disso em nossas vidas é um convite à auditoria interna. Precisamos nos perguntar em qual arquitetura eu tenho investido meu tempo e minha energia. Estou polindo a fachada ou fortalecendo a fundação? Isso significa, na prática, começar a valorizar o que é invisível, praticar generosidade anônima,
onde não há aplauso. Cumprir sua palavra, mesmo quando ninguém está olhando. Desenvolver a paciência, a resiliência, a compaixão. É construir dia após dia, em silêncio, uma estrutura interna tão sólida que nenhuma tempestade externa seja capaz de nos derrubar. A segunda ideia, que se conecta à primeira, é a do farol incondicional contra a lógica do porto. A sociedade opera quase que inteiramente pela lógica de um porto. Um porto é um lugar de troca de transações. Um navio atraca, paga uma taxa, ele recebe o serviço, carga, descarga, abastecimento e paga por eles. É uma relação condicional baseada no toma lá, na cá. Se o navio não pode pagar, ele não atraca, não recebe ajuda. É um sistema funcional necessário para o comércio, mas devastador quando aplicamos às nossas relações humanas. O ciclista inicialmente operava pela lógica do porto. A primeira reação foi defesa, assumindo que Jess queria uma taxa para que ele pudesse passar pelo seu território. E sua boa ação posterior, embora genuína, foi uma retribuição, um pagamento pelo serviço prestado. Ele ajudou porque foi ajudado. Isso é transacional. É a lógica do porto. Jess, contudo, operou pela lógica completamente diferente. A lógica do farol. Pense na figura do faroleiro. Ele vive em um lugar isolado, muitas vezes uma rocha batida por ondas furiosas, longe do conforto da civilização. Sua vida não é de glamour, mas a sua função é de uma nobreza absoluta. No meio da noite mais escura, da tempestade mais violenta, ele acende a luz. E essa luz não escolhe para quem brilha. Ela não verifica a conta bancária do navio que se aproxima. Ela não pergunta qual a bandeira, qual a carga, qual o destino. Ela brilha para o iate de luxo e para o pequeno barco de pesca com a mesma intensidade. Ela brilha para o navio que está em perfeitas condições e principalmente para aquele que está perdido, com casca variada, à beira do naufrágio. A luz do farol é um ato de serviço incondicional. Sua única função é guiar, alertar, salvar. Jess, naquele momento, foi um farol. Ele viu um navio com problemas, o ciclista com o seu pneu furado, e simplesmente acendeu sua luz. Ele ofereceu o pouco que tinha, seu tempo, seu conhecimento, sua única câmara de ar, sem perguntar nada, sem esperar nada em troca. Ele estava operando a partir do seu ego. Ele não estava operando a partir do seu ego, mas a partir de um núcleo de pura humanidade, que reconhece o outro em sua necessidade. O filósofo Martin Buber falava da diferença entre a relação eu-isso e a relação eu-tu. Na relação eu-isso, tratamos o outro como um objeto, um meio para o fim. É a lógica do porto na relação eu-tu. Nós encontramos com o outro em sua totalidade, como um ser humano pleno. A lógica do farol, a verdade dolorosa que o ciclista percebeu, é que ele sempre tratou o jazz como isso, uma parte da paisagem, um problema social, algo a ser ignorado. Foi jazz que o tratou como um tu, um irmão, brother, um momento de necessidade. A aplicação prática dessa metáfora em nossa vida é transformadora. Precisamos nos vigiar constantemente e perguntar: estou agindo como um porto ou como um farol? Quando um amigo me pede ajuda, estou secretamente calculando o que vou ganhar com isso? Ou quando poderei cobrar o favor? Quando eu vejo alguém em dificuldade, minha primeira reação é de julgamento ou de compaixão? Ser um farol é praticar empatia radical. É oferecer um ouvido sem já estar formulando um conselho. É dar o seu tempo.
o que é o seu bem mais precioso sem esperar reconhecimento. É entender que nossa função primária como seres humanos não é competir em um mercado de valores, mas sim sermos luz um para os outros na inevitável escuridão da jornada. É um trabalho solitário, como ele falou, paroleiro. Não espere aplausos. Muitas vezes o navio que você guiar sequer saberão do seu nome. Mas a integridade de manter a sua luz acesa incondicionalmente é a maior recompensa. É a arquitetura da alma se manifestando como um ser, um mundo. E assim, ao final da nossa jornada de hoje, a história de Jess deixa de ser uma história de um homem debaixo de um ponte se torna um espelho para a nossa própria alma. A lição que ele nos oferece, com uma simplicidade de verdadeiros mestres, é que o valor humano não é algo que se adquire, mas é algo que se reconhece e se compartilha. O ciclista começou sua jornada com o pneu furado e terminou com a alma remendada. Ele pensou que recebeu uma esmola e, no fim, recebeu uma herança de sabedoria. Ele saiu para fazer o bem a alguém e descobriu que o maior bem feito a ele mesmo, essa imersão, essa quebra de expectativas, é o coração da verdadeira transformação. A riqueza de Jess não estava na sua bolsa, mas na sua capacidade de esvaziá-la para um estranho. A pobreza do ciclista não estava na sua carteira, mas na sua incapacidade inicial de ver o humano à sua frente. Que possamos levar essa lição para nossas vidas. Que possamos ter a coragem de examinar nossas próprias fachadas e a disciplina de fortalecer as nossas próprias frustrações invisíveis. Que possamos cada vez mais abandonar a lógica fria do transacional do ponto e abraçar a vocação quente e incondicional do farol. O meu convite a você, minha mente motivada, é este. Olha ao teu redor. Procura pelos gestos de sua vida. Eles podem não estar debaixo de uma ponte. Pode ser um colega de trabalho, silencioso, um vizinho que nunca cumprimentamos, um familiar que a gente perdeu o contato. Pessoa que por trás de uma aparência que julgamos carregam uma sabedoria, uma força, uma humanidade que anseia por ser vista. Tenha coragem de parar, de tirar os fones de ouvido, de perguntar, de oferecer ajuda sem esperar nada em troca. E talvez o mais difícil de tudo, aceitar ajuda quando vier do lugar mais inesperado. Porque é nesses encontros, nessas pontes que construímos sobre os abismos do nosso preconceito, que a vida oferece a sua plenitude. Compartilhe essa reflexão, deixe teu comentário, conta como foi o seu encontro com o Jesse, o que esse Jesse te ensinou, uma grande lição. Vamos criar uma corrente de histórias que nos lembre o que realmente somos e o que realmente importa. Inscreva-se no canal, ative as notificações, faça parte dessa comunidade. É uma comunidade de mentes que buscam juntas serem um pouco mais humanas a cada dia. Lembre-se, a maior jornada é para dentro. Até a próxima.